Pessoal, boa noite. Oh, meu Deus, boa noite é complicado, né? Boa noite, essa eu... Você sabe que eu sempre brinco, às vezes eu entro no Uber, é de manhã, boa noite. Então, assim, no Uber eu acho mais ok. Agora aqui, hoje de manhã, essa foi... É que ele não dormiu à noite, provavelmente emendou a noite com o dia. Exatamente, exatamente. Adriana, muito obrigado por estar aqui conosco. Eu estou muito feliz de ter você como a nossa palestrante de abertura dos E-Summits, da 5ª edição do nosso congresso. Pelo seguinte, a gente, por duas razões, tá? Número 1, eu quero muito que a gente tenha uma discussão profunda sobre a sua trajetória, sobre tudo que você montou no Itaú Personalité, porque todo mundo aqui conhece a marca. Todo mundo conhece. Inclusive, muitos em breve serão clientes. Mas eu quero que eles vejam tudo que você teve que fazer para chegar onde você chegou. E eu tenho muito orgulho de dizer que você é a primeira executiva que abre o congresso. Então, que honra. Muito obrigado. Olha, eu que agradeço. Primeiro, bom dia para todo mundo. Estava super elogiando vocês aqui num sábado de manhã, está aqui em peso, para falar de carreira, para falar de futuro. E eu acho que é assim que começa mesmo, é uma dedicação e um protagonismo, né, de cuidar da carreira, de cuidar do futuro, de ser dono das próprias atitudes, das decisões difíceis que começam a ter que ser tomadas agora. Minha vida não foi diferente da de vocês, saí da faculdade com aquela sensação de saber nada, né? Como é que eu começo em algum lugar sem ter feito nada? Mas todo mundo começa assim. Eu tenho 2 filhos, a Gabi e o Bruno, de 23, agora 23 e 25, e era essa mesma sensação, né? Como é que eu começo? Como é que eu chego? Então, todo mundo começa assim, então essa é a boa notícia, todo mundo, sem exceção. E a boa notícia também é que isso passa logo, né? A começar, eu costumo dizer que viver a experiência é o melhor aprendizado, né? É muito bom estudar, mas a gente aprende muito fazendo. Então, quanto mais cedo a gente fazer, a gente se jogar, errar, acertar, tomar decisões difíceis, mais rápido você se torna um profissional seguro, né? Dono ali das próprias decisões. Adriana, vamos começar pelo começo? Vamos. Conta pra gente, por favor, como que começou a sua carreira? Quais foram os seus estudos? Como que você decidiu e por que você decidiu entrar para o mercado financeiro? O que você fazia até a gente chegar hoje na sua cadeira de sócia diretora holding? Bom, primeiro eu comecei muito cedo na carreira. Eu comecei a trabalhar com 15 anos. Brinco que na época que trabalho infantil era permitido. Mas na época podia trabalhar em banco muito cedo, né? Então comecei sem saber absolutamente nada. Época que existia cheque, essas coisas, e eu tive que aprender ali na raça, com aquele frio na barriga, com aquele medo de errar. Assim, a gente não conhece muito o mundo, né? Mas foi muito bom começar cedo, porque logo com 20 anos eu tive a minha primeira experiência de liderança, também acho que outro estágio, quando você tem que liderar as pessoas. Uma coisa é você fazer, outra coisa é fazer, né? Estudei escola pública, então foi um desafio entrar na faculdade, então sempre tive que estudar muito, e esse é um conselho que eu já deixo para todo mundo: estudar a vida inteira, faz toda a diferença para você chegar mais rápido. Então, entrei no banco com 15 anos, muito cedo, e, enfim, lá pelos meus 26 anos, o banco tinha um processo para estudar fora, MBA fora, muito seleto, eram 3 vagas no Brasil, e eu me aventurei, falei, não, vou participar desse negócio, né, quem sabe. E aí você encontra sempre aquelas pessoas que, não, eu não sei se isso é para você, não, você não vai conseguir, nunca entrou ninguém que trabalhava em agências. E eu falei, não, eu vou. Então, essa questão da gente se juntar com pessoas que empurrem a gente para frente também faz muita diferença. A influência que a gente vai ganhando nesse começo da carreira também ajuda a gente a andar mais rápido. Bom, participei, estudei que nem uma louca, né? Foi para UCLA, meu inglês, né? Era mais ou menos. Foi UCLA? E aí eu fui para a UCLA, consegui, eram 3 vagas no banco, e aí já veio a primeira decisão difícil. Eu já morava com meu marido, e aí era pago pelo banco, obviamente, né? E decisão difícil de ficar fora aí mais de um ano, deixando o marido aqui. Aí começam as decisões difíceis das mulheres, né?
Mas eu fui, enfim, decidi, não, a oportunidade da minha vida. Hoje os MBAs, tanto no Brasil, estão muito mais evoluídos, e lá fora também muitas pessoas indo. Eu acho que a educação no Brasil evoluiu bastante. Mas na época era raríssimo, era uma coisa... Então foi uma decisão muito difícil. Morava junto com meu marido no apartamento, e, enfim, fui. A gente ficou um ano sem se ver, praticamente. Foi bastante desafiador colocar o inglês no nível, porque você precisava ter um inglês excelente, então tinha que fazer uma imersão. Então, assim, dedicação absoluta, mas isso mudou a minha vida, não só pela educação, né, que adquiri, mas você volta outra pessoa, outra visão de mundo, né? No meio do caminho, o meu banco foi vendido, então também já veio outro desafio ali de como é que eu volto para um ambiente, né? Trabalhava num banco com uma cultura japonesa, voltei para um banco com uma cultura ítalo-francesa. Então, voltei no meio da minha primeira experiência de fusão de empresas. Como que foi isso para você profissionalmente? Estar fora, de repente você volta para o Brasil, o banco está vendido. Como que você, estrategicamente, pensando em carreira, se posicionou para seguir? Olha, foi difícil, porque tinha a intenção de ficar lá. Nos Estados Unidos ou no banco? Lá nos Estados Unidos. Eu falei, bom, dado que o meu banco foi vendido, mas aí vem a questão da ética. Né? Como que eu vou deixar um banco que pagou por estar aqui? E aí essa consistência de personalidade, integridade, eu acho que a marca que você vai construindo no mercado, isso é muito importante. Com o tempo, a gente vai criando uma imagem, e ela é o que também te impulsiona, de fazer as coisas certas. Não tem jeito certo de fazer coisa errada, nunca. Né? Então, eu falei, eu não posso fazer isso, então, mesmo que esteja no meio do caos, não sei quem vai ser meu chefe, aquelas coisas, não sei o que eu vou fazer. Era tipo, voltei para estaca zero, mas falei, não, eu vou voltar por uma questão de integridade, de honra. Voltei já para esse banco novo, que era o Sudameris, trabalhar com o gestor, e aí também outra experiência péssimo, um gestor horroroso, e eu tentei 3 meses, não deu, falei, olha, então precisou ir para outra área, fiquei grávida na época, logo que eu voltei, também começa também o desafio das mulheres no mercado de trabalho. Então, mudei de área, achei um vice-presidente que era muito humano e me ajudou a mudar de área. E fiquei 2 anos, né? Me livrei de um chefe que eu não gostava. Isso é bem importante, trabalhar com líderes que nos ajudam, que são facilitadores da carreira. A gente não delega a carreira para o líder, mas eles podem ser um facilitador muito importante, principalmente no começo, que a gente sabe pouco, a gente entende pouco da dinâmica corporativa, e um bom líder pode ajudar a clarear os caminhos, né, e ajudar a gente a caminhar de maneira mais sólida naquilo que a gente sonha. Enfim, mudei de área, foi muito bom, e depois de 2 anos eu tive que tomar uma decisão importante também. Eu acho que eu não combino com essa cultura. Então, eu tentei 2 anos, falei, eu acho que eu tinha uma preocupação muito grande com o cliente, com construir coisas sólidas, né, bem sustentadas em dados, em um desenho de jornada assim, que se preocupasse primeiro com o cliente e depois com o resultado que ia gerar. E aí eu fui convidada para ir para o Personalité, que estava nascendo, para o Banco Itaú, na verdade. Conta para a gente, por favor. Vamos falar do nascimento do Personalité. Porque, gente, alguém que... Eu não vou nem fazer essa pergunta, porque todo mundo conhece o Personalité. Mas conta para a gente, por favor, como que ele nasceu? Porque você fez parte da construção do Personalité. Então, como que era o mercado de alta renda no início dos anos 2000? Qual foi a estratégia inicial do banco para desenvolver o Personalité? E quais de lá para cá foram os principais desafios? Voltando lá para começo dos anos 2000, o mercado brasileiro bancário não tem nada a ver com o que era hoje. Imagina um ambiente onde não tinha internet, né? Lá no final de 98, nascendo, não tinha toda
mídia digital que acontece hoje. O mercado financeiro era totalmente concentrado, era um banco para todo mundo, né? Então, eram os grandes bancos, e tinha muitos bancos, Bradesco, Itaú, o Banespa, na época, Unibanco, e tinha os bancos especializados que cuidavam dos clientes investidores, né, alta renda, que eram o Banco Boston, Sudameris, Banco Francês e Brasileiro. Então, tinha uma divisão muito grande. E, na época, os bancos de varejo, que não tinha nenhuma segmentação, nenhuma forma de atender cliente de maneira diferente, começou a perder todos os clientes que tinham investimento, que migravam para esses bancos especializados. Então, o Personnalité nasceu com o Itaú comprando o Banco Francês e Brasileiro, e aí vem a estratégia de fusão e aquisição. O Itaú é um banco que cresceu com muita fusão e aquisição, né? E o Banco Francês e Brasileiro foi um deles. Então, no Itaú é uma coisa muito natural, assim, se a gente não sabe, a gente vai procurar quem sabe fazer, né? Está na nossa cultura, a gente não sabe tudo. Então, compraram, não estava na época, o Banco Francês Brasileiro, com a estratégia de criar um segmento alta renda, com hiperpersonalização dentro de um banco de varejo, né? Então, a estratégia para isso ficar de pé e não ter a influência e ser engolido pelo estilo de varejo, mantém essa estrutura verticalizada, separada. Foi quando eu entrei no Personnalité, então fiz parte da construção do zero, de como criar no mercado o posicionamento de um banco alta renda dentro de um banco de varejo enorme, né? Como a gente criar uma estratégia de segmentação que permitisse a entrega para o cliente de acordo com o que ele precisa, e isso impacta uma estrutura interna absurda, uma complexidade muito grande, mas foi o motivo do sucesso. A gente manteve uma estrutura completamente separada desde o início, hoje já está mais integrado, mas mesmo assim é uma forma de gestão bem verticalizada, com pessoas especializadas em investimentos, em jornada de cliente, em experiência digital, em experiência física, né, que foi outra questão, que foi bem importante a evolução nesse tempo do que é um ponto físico para receber cliente. Então, eu tive o prazer de começar num cargo de supervisora, coordenadora, e fui crescendo no próprio banco, né? E aí vem outro desafio que às vezes eu escuto muito dos jovens, assim, estou muito tempo aqui, né? Estou muito tempo nessa posição. Isso é bom ou é ruim? Depende, né? Eu acho que há muito tempo fazendo a mesma coisa não te ajuda a evoluir, mas se você está há muito tempo e cada hora é um projeto diferente, é um desafio diferente, é quase que alguns empregos dentro do mesmo emprego. Foi um pouco o que eu vivi. De 2 a 3 anos, a gente tinha sempre um projeto diferente, uma outra estratégia de ganhar market share, ou de dar outro salto de liderança, ou de shiftar completamente o modelo de servir. Então, isso é uma coisa que a gente tem que ficar muito atento, né? Então, eu estou há 25 anos no Itaú, e eu diria que de 2 a 3 anos eu tive um emprego novo, porque era sempre um projeto novo. A gente acabou de fazer, em 2023, um rebranding completo, né? Seja da proposta de valor, que a gente ficou 2 anos debruçado, fazendo um investimento mais de R$1 bilhão, precisava passar a mensagem que era um novo Personnalité. Então, em fevereiro de 23, a gente lançou uma nova marca. A gente teve coragem de trocar a marca, né? De 23 anos na época. E agora a gente já está fazendo outro. Então, a gente já ficou o ano passado todo debruçado no próximo projeto, né, de evolução, de um outro salto. E isso é muito gostoso, porque o profissional vai crescendo junto, né? Eu sempre falo para a minha equipe, a gente cresce junto. Se a empresa cresce, a gente cresce junto. Se a empresa não cresce, a gente está parada junto. E, Adriana, me conta uma coisa, por favor. O Personnalité é líder de segmento, é o líder do mercado de alta renda no Brasil. Como que você lida com a pressão de liderar um segmento que é tão destacado, mas tão muito alvo de concorrência? Como que funciona isso? Bom, é o maior desafio hoje, né? Acho que todo mundo descobriu esse segmento como a gente estava outro dia numa apresentação, ele virou até tema de cultura, entender o comportamento da alta renda, enfim, a evolução do mercado. O nosso desafio é nunca ficar parado,
Eu brinco que se a gente ficar parado 1 ano, a gente está atrasado 5 anos. Então, ter a equipe com esse mindset instalado é fundamental. Então, é um olhar constante no comportamento do cliente que muda o que é novidade hoje, amanhã já virou básico, né? Então, os clientes estão sempre esperando qual é a próxima novidade. É uma relação de confiança que não pode ser maculada, né? Porque a gente lida com o dinheiro dos clientes. Então, é uma responsabilidade muito grande, né? Ajudar o cliente a cuidar do dinheiro, a cuidar do futuro. Então, a gente aprendeu muito. Eu diria que ali em 2020, por aí, foi um aprendizado muito grande, que foi quando a concorrência atacou de todos os lados, e a gente se reorganizou e reaprendeu a liderar esse segmento de uma maneira muito mais ativa, né? Então, a gente tem conselho de clientes, a gente não constrói nada sozinho. Construir o novo cartão The One foi um grupo de clientes convidados para construir o cartão. Estamos construindo a nova sala VIP agora no terminal de Guarulhos, né, o terminal 3. Tem um grupo de clientes que estão, desde o começo, construindo a sala, validando os elementos. E um olhar muito grande na concorrência. A gente aprende com a concorrência. A concorrência tira a gente da zona de conforto. Então, isso é bom, eu acho. Então, o cliente ganha, né? Quando tem muita concorrência, todo mundo quer ser melhor, o serviço melhora, a experiência melhora, os preços ficam mais justos. Então, tem que tomar cuidado para não passar do ponto, senão as empresas precisam gerar valor para os acionistas, no final das contas. Mas é um olhar constante. Nosso slogan hoje é sempre em movimento, mas eu costumo dizer que isso vale mais para dentro do que para fora, porque isso virou cultura nossa de estar sempre assim, qual é a próxima novidade que a gente vai lançar? Só esse ano a gente deve ter umas 8, 9 novas iniciativas para serem lançadas no mercado. Adriana, você Isso falou... é uma coisa bem importante. Hoje, de cada 10 clientes alta renda no Brasil, 6 têm relacionamento com o Itaú. Então, o tamanho da nossa responsabilidade com o público, né, brasileiro, de ajudar a prosperar, de ajudar a cuidar do futuro. Minha deixa perfeita. É justamente sobre isso que eu quero te perguntar. De uma certa maneira, vocês têm um papel muito importante em auxiliar o cliente a construir seu patrimônio, né? Quando a gente olha para um público como o nosso, como os jovens da geração Z, você tem 2 filhos da geração Z, certamente estou dizendo isso porque você me contou que você ajuda eles também. Por onde que um jovem tem que começar? Porque, às vezes, eu ouço muito a discussão do interesse pelo investimento. Vou direto para o investimento. Mas esse é o passo zero? Como que a gente começa a construção dessa vida financeira desde cedo, pensando também que assim, a gente tem que casar com avanços na carreira, etc. Por onde começa? Olha, começa por dar valor ao dinheiro, seja quanto for, né? Às vezes eu escuto, mas eu ganho pouco. Não existe ganhar pouco, né? Tem o livro do Michel Alcofrado, que é Coisa de Rico, que fala que, numa pesquisa que foi feita aqui no Brasil, ninguém se acha rico, se declara rico, né? É engraçado. Então, dar valor ao que ganha é bem importante. Eu já ganhei salário mínimo quando eu comecei, depois 3 salários mínimos, as coisas vão evoluindo. Então, primeiro, dar valor ao dinheiro. Segundo, não gastar mais do que ganha. Então, organizar as finanças, fazer a planilha, sabe, o saldo, eu gastei, quanto vai sobrar, e começar desde cedo a ter uma disciplina de guardar dinheiro. Não importa, guarda um pouco do pouco, né? E vai guardando. E assim, cria disciplina. O meu filho é bem rígido com ele não mexe no dinheiro que ele guarda. Às vezes ele vem me pedir, não, mas compra com o seu dinheiro. Não, mas meu dinheiro está investido. Eu falei, o meu também. O meu também. Então, essa disciplina de guardar, não importa quanto seja, criar a cultura desde cedo é muito importante. Pensar no futuro, porque quem não pensa no futuro, quando chega lá, às vezes está tarde demais para conseguir o que você gostaria de ser ou de ter, né, ou de fazer. Então, essa consciência ela é muito importante. Sem esquecer de viver, de curtir a vida, que eu acho que também é importante. Eu acho que eu esqueci um pouco desse pedaço, né, no começo da minha carreira. Então, aconselho que vocês não façam isso. Curtam
separa o dinheiro que é para curtir a vida, mas ter a cultura de não gastar mais do que ganha, de fazer a conta, não se iludir com os limites de crédito. O cartão de crédito, que hoje é uma coisa super fácil, né? Onde você parece maravilhoso, você só passa, mas depois vem a fatura. Então, essa consciência e gastar tempo com isso é bem importante, né? Saber, terminou o mês, quanto que eu tenho, quanto rendeu, né? O que eu tenho para pagar no mês seguinte. Parece besteira, mas não é todo mundo que tem essa disciplina. E isso é, para mim, condição para você chegar muito bem, não vou dizer nem na parte sênior da sua vida, mas no meio, você já chega tranquilo. E por que isso é bom, gente? É muito bom a gente poder escolher lá para os 30, 40, 50 anos, onde eu quero trabalhar, o que eu quero fazer, porque eu já estou com certo conforto financeiro que permite a gente se movimentar. Quando a gente está muito ali preso, né, na conta para pagar, você também fica meio preso nas escolhas que você pode fazer na vida, né? Eu quero mandar o meu filho para estudar fora, o dólar no nível que está, se eu não me planejar para daqui a 5 anos, não é certeza que você vai conseguir. Então, tem uma questão muito importante da tranquilidade na vida, passa pela independência financeira e pela saúde financeira. E faz diferença, de fato, começar cedo? Tem diferença de começar aos 20, aos 30? Tem super. Tem super. A gente tem uma metodologia criada desde 2012, que foi feita por uma pessoa, Martin Iglesias, super, PhD, enfim. O Martin já falou aqui. Já falou aqui, falou em né? 2023, eu acho. 2023. Que é quanto mais cedo você começa, mais tranquilo e mais acumulação você vai ter para frente. Então, tem uma regrinha muito simples, por exemplo, dos 25 aos 40 anos, que se você transforma a sua idade em percentual e subtrai 15, é o percentual que você deveria poupar todo mês, né? Então, se você tem 29 anos, 29% menos 15, 14%. Então, 14% é mais ou menos quanto você deveria poupar todo mês para você chegar lá na frente com uma acumulação que combina com o seu padrão de vida. Porque, geralmente, o seu padrão de vida evolui com a sua renda. Isso está baseado num ganho real aí de 3%, mais ou menos, na metodologia, que é acima da inflação. Fiz 30 anos, 30 menos 15, então você deveria subir para 15% quando você guarda. Então, isso é uma regrinha simples, né, que ajuda as pessoas a se organizarem financeiramente. E tem a regra do 1369, né, que quando você está na faixa dos 35 anos, você deveria já ter 1 ano de renda acumulado, guardado. Você vai para 45 anos, deveria ter 3 anos de renda guardado. Então, tem algumas formas muito simples que ajudam a gente a se organizar, mais que você não entenda muito do mercado financeiro, mas essa regra do subtrai 15 da sua idade e poupa a diferença vai ajudar a acumulação, a acompanhar o estilo de vida, enfim, um pouco do que você espera para o futuro. E por isso que quanto mais cedo, melhor, né? Gente, primeira vez que eu acho que a gente recebe assim uma dica, porque geralmente a gente fala que não existe muito dica de investimento, mas existe dica de planejamento. E isso é, sem sombra de dúvida, uma dica muito importante, porque se a gente não se planeja, se a gente não passa pela etapa anterior, que é o poupar, não tem como investir depois. Uma coisa precede a outra, né? E, Adriana, eu queria abrir um outro bloco aqui com você de perguntas, que é o seguinte. Aí, posso só fazer mais um comentário? Claro. Acho que você falou uma coisa muito importante. Começa pela disciplina de guardar e aí vem o segundo passo, onde investir, né? Onde investir também é muito importante, porque existem várias categorias de investimentos e importante não se deslumbrar com os ativos que estão gerando rentabilidades absurdas, né? Então, às vezes, tem essa tentação, vou pôr tudo em cripto, vou pôr tudo no multimercado, que está, assim, ter a consciência também da reserva de emergência, de liquidez, porque eu vou precisar pagar alguma coisa, isso é importante. Quanto que eu topo meu apetite de risco diante do que eu tenho para viver, para pagar. Então,
não sair arriscando tudo é muito importante. Eu quero experimentar para eu conhecer, é muito legal, né? Eu quero investir em dólar, quero manter um pouco. Hoje tem muitos jovens investindo já lá fora, offshore, com tickets pequenos. Antigamente era impossível. Hoje você abre uma conta lá na Avenue, você investe $1.000. Você escolhe os ativos, você vê taxa nos Estados Unidos está, né? Tá muito boa, 3,5 em dólar ao ano, é uma taxa muito boa. Mas é um pouquinho para aprender. E aí isso é muito legal. Você vai aprendendo como é que funciona o mercado financeiro, seja doméstico, seja fora, mas tem que ser dentro do limite de risco, senão se corre risco de você perder tudo. A gente viu agora alguns papéis dando default, corre risco de perder. Se você colocou tudo que tem um risco muito grande, você pode perder tudo, ou você pode deixar de ganhar por um bom tempo. Então, começar com calma é muito importante, né? Vai experimentando e dosa o nível de risco que você topa correr, dado as contas que você tem para pagar ou o que você quer fazer no futuro. Adriana, antes de entrar no próximo bloco, vou até puxar um outro gancho. Eu acho que até para todo mundo aqui tomar cuidado. É verdade que automaticamente ao entrar no mercado financeiro, a gente sabe fazer gestão das nossas finanças e dos nossos investimentos? Não é. Não é verdade. Não é verdade. Sim. Não é uma coisa natural, né? Então, por isso que eu acho que eventos como esse aqui vai dando dicas e vai criando uma disciplina diferente. Mas não é natural e não é todo mundo que gosta. Por isso que os bancos têm hoje os especialistas de investimento, muita assessoria, para ajudar os clientes a entenderem o que fazer. E é excelente escolher um banco que confia, né, para ter um especialista que te ajuda a entender a tua vida, porque não é a mesma assessoria para todo mundo, né? Tem pessoas que querem olhar já para o futuro, tem outras que querem, como eu falei, mandar o filho para fora. Meu filho queria estudar fora, e em 2012 eu falei, bom, se eu não começar a guardar em dólar, eu não vou conseguir. O dólar estava 2. E foi a melhor coisa que eu fiz, porque o dólar estava 2, e, enfim, a gente comprou uma casa financiada lá fora, e você começa a fazer o dinheiro trabalhar para você, alugamos a casa, e ele foi em 2017 com o dólar 4,20, né? Então, se eu não tivesse feito isso, ele não iria, porque o custo para quem não é americano, né, para estudar fora, o tuition é muito alto. Então, essa organização financeira, poucas pessoas dominam, né? E hoje tem muitos pais querendo mandar os filhos para fora, tem muita gente querendo comprar imóvel fora, tem muita gente querendo se organizar para o planejamento sucessório, né? Como eu vou deixar os meus bens dado a minha família, a composição da família. Então, tem muita assessoria boa para ajudar a tomar essas decisões e se antecipar. Pessoal, isso que a Adriana falou é fundamental. Eu sei que muitos de vocês, quase todos, querem trabalhar no mercado financeiro, mas lembrem de olhar para a questão do investimento sempre também pela ótica pessoal. Aprendam sobre investimentos para serem top na sua carreira, mas não se esqueçam de vocês mesmos. Isso é fundamental, né? Porque, no final das contas, a gente quer progredir na carreira, etc., tudo por nós mesmos. Né? E tem eu sempre ouço, o mercado financeiro trabalha-se muito, né? E é verdade, quem trabalha no mercado financeiro trabalha muito, mas é uma coisa apaixonante, porque é um ambiente que você consegue entender um pouco do que está acontecendo no mercado, você tem que entender um pouco de cliente, você tem a responsabilidade de prestar serviços, que não é a mesma coisa de vender um produto final, né? Porque prestar serviço depende muito da pessoa que está entregando a proposta de valor, então uma responsabilidade muito grande, mas é um setor que paga muito bem. Essa vem a parte muito boa, né? É um setor que paga bem, paga bons bônus. Então, eu costumo dizer, não tem conquista sem esforço. Isso eu aprendi na minha carreira. Não vai rolar se a gente não der um extra mile. E as pessoas que estão chegando no mercado estão muito bem preparadas. Então, é uma dinâmica que nem sempre é mais o currículo que diferencia, né? Vai diferenciar a vontade, a dedicação, o que você fez além do que foi pedido, né?
Então, foi me pedido uma coisa, cara, mas eu vi lá fora, então dá para fazer isso e mais isso, ou dá para fazer isso de um jeito diferente, que ninguém fez ainda. Então, essa vibe de querer contribuir, de fazer a diferença, eu acho que hoje é o que mais está diferenciando as pessoas. Você sabe que a gente tem um programa mensal no YouTube, vocês devem conhecer, que é o Let's Talk, com o Itaú. E outro dia a gente estava tendo uma discussão com o time de RH do BBA e eles falaram o seguinte termo: querência. Tem que ter querência. Se não tiver querência, sabe o que vai acontecer? Vai ter alguém que tem e vai tomar seu lugar. Então, pessoal, não tem como a gente querer entrar num mercado tão concorrido, tão bacana, tá? Como é o mercado financeiro, sem querer. Vontade é fundamental. E falando ainda da sua experiência no mercado financeiro, Adriana, a gente tem hoje no Zenvest, na nossa comunidade como um todo, quase 40% de mulheres. Como que o mercado financeiro é um ambiente, ou até hoje foi majoritariamente masculino, e também muitas vezes dito um pouco agressivo. Tá? Como que você surfou esse ambiente? Porque que você surfou super bem, isso é óbvio. E que você chegou no topo, não tem dúvida. Como que você fez isso? Foi um desafio para você? Olha, foi sem dúvida. Eu acho que esse tema da igualdade de gênero me caiu a ficha assim, lá para 2015, mais ou menos. Então, depois de 15 anos, então, eu sempre fui muito dedicada. Assim, o que é para fazer, não importa, eu mergulho e vai ser bem feito. E tem uma frase que eu gosto muito, que o impossível é uma questão de opinião, e eu me identifico muito com essa, porque não vai dar certo. Não vai dar certo. Eu não paro no primeiro não. Então, isso me fez, como a gente estava falando, um excesso de vontade me fez ir fazendo ali o par e passo, né, com a evolução dos homens. Realmente é um ambiente muito masculino, já foi mais. Acho que hoje a gente está com várias mulheres. Assim, o Personalité tem 76%, 70% de mulheres, para ter ideia, e mais 50% de mulheres em todos os níveis de liderança. Eu brinco que diretora é 100%, que sou eu. É verdade. Mas isso foi por desenho, porque quando eu montei a estrutura, eu fiz questão de garantir diversidade. Dá mais trabalho, né? Você gasta mais tempo, mas a gente conseguiu. O Itaú também tem mais ou menos 67% de mulheres, mas quando você vai subindo para a média, e assim isso acontece em maioria das empresas, a média gerência para alta direção, você vai perdendo um pouco de presença. Então, esse acho que é o nosso desafio hoje. Então, quando eu despertei para essa questão, né, das diferenças ali das mulheres, eu levei um susto. Eu comecei a prestar atenção em algumas coisas, né? Espaço de fala, né? Um pouco o quanto você tem que se posicionar para ouvirem a sua voz. Mas eu tomei uma decisão assim, eu não vou me masculinizar, eu não vou falar mais alto. Eu lembro de uma reunião que fala assim, mas você fala muito baixo, é uma sala gigantesca, né? Ah, mas você está falando muito baixo. Eu falei, não, estou falando normal, a sala que não foi projetada para quem fala baixo, né? As mulheres geralmente falam baixo. E continuei. E a gente encontra várias situações assim parecidas. Eu também já tive que chamar uma pessoa e falar, olha, posso te dar um toque? Não precisa ficar repetindo o que eu estou falando nas reuniões. Não precisa explicar o que eu falei, porque se ninguém entendeu, eu explico de novo. Você está me incomodando. E foi espetacular. A pessoa ficou roxa, pediu milhões de desculpas e realmente não era algo que ela percebia que fazia. Então, ainda acontece um pouco disso, mas eu acho que as mulheres têm o desafio de fazer com que sua voz seja ouvida, né? E fazer com que seja ouvida é ser firme, não se poupar de comentários, não se poupar de contrapontos, sustentar muito sua fala com dados, que eu acho que é um pouco, ainda vejo um pouco de diferença, e eu também passava por isso, porque a mulher fala muito, eu ajudei, eu colaborei para fazer isso, né? Eu peguei todo, assim, é uma forma diferente de contar a mesma história. Então, às vezes, você pergunta para o homem, esse processo aqui dava 10% de prejuízo, eu fiz dar 30%. Enquanto a mulher, não, eu juntei todo mundo. A mulher conta um pouco do processo, né?
Então, eu acho que tem essa coisa da gente inserir dados e fatos na nossa fala, porque tem vários estudos que mostram que empresas lideradas por mulheres dão muito resultado, e às vezes mais resultado. Então, com o tempo, eu fui com o meu jeitinho aqui, sem perder, eu brinco que é sem descer do salto, conquistando o meu espaço e, assim, com muito cuidado com as pessoas. Tenho muito carinho e cuidado com as pessoas, mas, ao mesmo tempo, muita firmeza e muita segurança. E aí, conhecimento é importante, porque também tudo passa pela credibilidade que você tem. Ao longo do tempo, você constrói uma coisa muito importante, que é credibilidade. Então, eu falei lá de integridade, de consistência. Você descobre sua marca autoral. Nem todo mundo sabe fazer tudo bem. Eu sofri muito com isso. Eu queria fazer tudo bem. Nossa, aquela pessoa é espetacular. Nossa, aquela faz um Excel sensacional. A outra fala em público maravilhosamente. Tem uma época que você quer fazer tudo bem. E tem uma hora que você fala, cara, eu faço isso aqui espetacularmente bem, isso é a minha força. E aí você, ao invés de só ficar tentando melhorar tudo que você não faz bem, você começa a reforçar o que você faz muito bem, que eu chamo de qual é a sua marca autoral. Então, eu amo cuidar de cliente, assim, tudo que é de cliente de pessoas. Então, eu acho que isso faz, assim, mesmo estamos na era da AI, né, não vai ter futuro, não é nem futuro, presente, para quem não falar essa língua, entender esse mundo e se inserir, vai disruptar várias posições, mas ainda as pessoas vão ser muito importantes, né? Então, a relação com o cliente, com pessoas, e como é que a gente usa isso para gerar resultado para a empresa, é algo que eu me apaixonei por fazer. Liderar negócios, hoje o Personalité tem quase 10 mil pessoas, né? Quase 3 mil pessoas de investimentos, mais 7 mil pessoas, enfim, nos relacionamentos como um todo. Ou seja, sua área é um banco inteiro. É mais ou menos isso. E com um desafio de resultado muito relevante, aí quase 8 bilhões de lucro. Então, um orçamento também muito grande. Por isso que eu falei muito responsabilidade, credibilidade, mas ter muita clareza dos comos, né? Do como chegar lá. Eu acho que esse foi o grande desafio e me cercar das pessoas certas. Adriana, isso era uma coisa que eu ia te perguntar. 10 mil pessoas que você gerencia, certo? Como que é esse processo? Como que você gerencia 10 mil pessoas? Para mim, o grande segredo de qualquer empresa dar certo e gerenciar, seja 10 mil, é ter boas lideranças, né? As lideranças precisam representar muito bem para onde a empresa está indo, o cuidado que a gente espera ter com as pessoas, a cultura que a gente quer que seja praticada, né? Então, eu sempre escolhi pessoas, primeiro, good vibes. Gosto de trabalhar com gente para alto astral, que estão bem preparadas. E, às vezes, não é nem é super formação, mas a vontade da pessoa transborda. Só de você conversar, a pessoa está babando, né? Então, trabalhar com gente que quer muito, né? Que não fica só reclamando, que está ali ajudando a corrigir eventuais erros que você não está enxergando. E com muita autonomia, né, com muita responsabilidade, que vai, cara, eu durmo tranquila todos os dias. Imagina quantas coisas eu deveria me preocupar, né? Mas eu durmo tranquila todos os dias. Eu tinha 10 diretos, agora fiz uma mudança na estrutura, criamos mais um layer de superintendente executivo, então passo a ter 5 diretos. Mas, assim, são as pessoas que eu mais confio. A gente decide tudo junto. A gente critica as coisas juntos, a gente comemora junto. Eu tento estar pessoalmente em vários momentos com todo mundo da equipe. Adoro estar com a equipe, ouvir o time. Adoro conversar com as pessoas que estão chegando. Também estou em reuniões lá com o Milton. Então, é uma versatilidade que você se adapta, né, a conversa com todo mundo. Mas o grande ponto de sucesso é ter líderes que você está muito seguro que está fazendo o que você acredita. Quando essa relação de confiança não acontece, não vai chegar nos times, né? A fala não vai chegar como deveria, o cuidado, né? Como eu falei no começo, a gente trabalha com serviço financeiro. Cada pessoa que atende um cliente, eu falo que é a embalagem do que a gente vende. Então, eu posso falar na TV que é um produto espetacular. Se um cliente
recebido sem um bom dia, né? Sem um olho no olho, sem um sorriso, já ficou mais ou menos, né? Por mais que o investimento vai acontecer. Então, eu tenho uma preocupação muito grande com a entrega completa. Assim, eu sempre falo do over-delivery. A gente tem que surpreender com o que a gente vai entregar sempre, né? E isso passa por uma experiência digital impecável, sem dúvida, mas muitas vezes os clientes precisam de ajuda para resolver problema, tomar uma decisão para fazer um negócio que depende de uma pessoa, e aí é onde a gente precisa surpreender e deixar uma marca memorável. E, Adriana, a gente está chegando ao fim da nossa conversa, mas eu queria te perguntar sobre a nossa geração agora. Quando você vê quando você nos vê no mercado de trabalho, entrando no mercado financeiro, ou já, enfim, até em posições mais... pessoas que já estão há um tempo no mercado, o que mais te surpreende positivamente na nossa geração? E o que você fala, galera, tem que melhorar? Bom, o que mais me surpreende é o senso de liberdade de falar o que pensa, criticar o que quer. Eu acho espetacular, assim. Eu venho, né, passei por estilos de liderança autoritários, um pouco mais democrático, agora a gente está entrando. Então, eu venho de uma história onde isso não era tão natural, ver um jovem, você chegava mais assustadinho, né? O que é para eu fazer? Agora não, como assim? Isso aqui é assim? Não. Então, eu acho isso sensacional, e acho que é onde a gente ganha hoje, com a velocidade das coisas, essa cabeça do jovem, de, com muita naturalidade, falar o que pensa. A gente tem grupos de trainees no Itaú que eu amo estar junto, porque eu falo, uau, meu Deus. Então, eu aprendo muito com quem está chegando. Essa mistura eu acho muito saudável, a experiência com quem está chegando com uma cabeça mais disruptiva. O que eu acho que precisa melhorar é ter um pouco de paciência. Vejo uma certa ansiedade de dar certo, de ganhar dinheiro, de ser promovido. E priorizem ter uma boa história para contar. Priorizem uma missão que você se orgulha. Não importa se levou 1 ano, 2 anos, tem projetos que às vezes levam quase 3 anos para ter resultado, né? Então, eu converso isso também muito com os meus filhos, né? Calma, construa uma base sólida, porque quando você vai para uma entrevista, a pergunta que vem, me conta um pouco do que você já construiu, né? E saber contar uma história boa, né? Olha, eu assumi um projeto tal, que eu tive o desafio, aprendi isso, o resultado que eu consegui trazer junto com as pessoas que trabalharam comigo foi esse. Mas se você ficar quicando toda hora de lugar em lugar, você nunca vai ter uma história completa. Ela está sempre meio quebrada pela metade, né? Você não conseguiu medir no final. Então, essa paciência de ter uma base muito sólida, de aprender a trabalhar em equipe, porque isso é outra coisa que as empresas hoje estão buscando, é o senso de time. Um ajuda o outro, colaboração, e a capacidade de provocar e querer, de fato, que a empresa vá melhor, antes de você se dar bem. É sutil isso, mas isso faz muita diferença na avaliação do profissional. Então, acho que os jovens têm tudo, está chegando com uma base de formação espetacular, com uma postura de contribuição, que eu nunca vi nada parecido. De contribuição, que bom. De contribuição e de provocação do status quo instalado, né? Principalmente empresas muito grandes, como o Itaú, que fez 101 anos esse ano. Então, saboreiem essa vantagem competitiva que está chegando. Se juntem a pessoas boas, andem com pessoas boas de caráter, boas de humor na empresa, andar com gente que reclama. Sem você perceber, você vai estar triste no tempo e reclamando junto. Isso não leva ninguém a lugar nenhum, está perdendo tempo. E tenha paciência, faz gestão da carreira, mas se dê um pouco mais de tempo para ter aprendizados sólidos que vão te ajudar, sem dúvida nenhuma, no próximo passo. Eu costumo dizer, começa devagar para você ir mais longe, mais rápido. Adriana, se você tivesse 60 segundos para falar para os jovens, este é o conselho que eu dou para os meus filhos, qual seria esse conselho? Olha, primeiro, acho que eu falei um pouco aqui,
disciplina financeira. Então, viver muito hoje é bom, mas não pode perder o olhar para o futuro. Curta a vida, não deixa de curtir a jornada, e não tem separação vida pessoal e profissional. A gente pode curtir a vida no trabalho, né? Com as boas amizades, com o tempo do café, com comemorações das suas conquistas, né? E o último e muito importante, não tem conquista sem esforço. Tem que se dedicar, tem que dar um extra mile. Façam isso no começo, porque lá pelos 40, 45, você vai poder descansar um pouco mais. Mas esse começo aqui dê tudo que você tem para construir essa base sólida e chegar lá com a imagem que você quer ter no mercado e poder fazer boas escolhas. Adriana, em nome de todos os jovens, te agradeço muito. Pessoal, Adriana dos Santos, diretora e sócia holding do Itaú. Obrigada e sucesso para vocês. Última coisa. Bom, queria declarar aqui aberto é o primeiro... Quinto? O 5º congresso aqui do Z-Summit Investment. E espero que vocês curtam bastante e saiam daqui melhores do que chegaram. Muito obrigado. Muito obrigado. Vamos lá no estande. Pessoal, vou passar a palavra aqui para a Júlia. Enquanto isso, pessoal, por favor, não esqueçam do videozinho do Itaú. Aparecemos pela primeira vez há muitos anos. De lá para cá, fomos moldados pelo tempo. Ficamos mais fortes, sem nunca perder a capacidade de nos transformar, de evoluir, nos adaptar. Sempre em movimento. Chegando cada vez mais longe, mantendo nossa solidez intacta. Porque o que temos de mais valioso nunca mudou, nem nunca vai mudar. A nossa essência está escrita em pedra. Itaú, feito de futuro.